Olá, boa noite a todos. Quero-vos cumprimentar com a paz de Deus. E nesta noite de partilha bíblica, gostava de trazer até às vossas vidas um tema, a importância da casa de oração. E para isso quero convidar-vos a lerem comigo ou ouvirem a leitura desta noite, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 2, a iniciar no versículo 13 até ao versículo 25, e diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordeiros, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem porque ele bem sabia o que havia no homem. Estamos a ler o Evangelho de João e, tirando aqui algumas notas acerca dos Evangelhos, temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João. O primeiro Evangelho, o Evangelho de Marcos, é um Evangelho mais curto, um Evangelho escrito por um judeu, João Marcos, que era da família de Barnabé, e este Evangelho é um Evangelho inclinado para a ação, é um Evangelho onde é apresentado Jesus como poderoso, de grandes feitos, de grande autoridade. E o público-alvo de Marcos são os romanos. Os romanos porque tinham aquela sigla chegar, ver e vencer, eram pessoas de autoridade, pessoas também de poder. E este Evangelho de Marcos é um Evangelho escrito pelo judeu para os romanos, apresentando aquilo que era a vida e ministério de Jesus. Depois temos o Evangelho de Mateus. Mateus foi escrito por um judeu, Levi, Mateus, para um público-alvo também, os judeus. E por isso, em Mateus, nós percebemos as genealogias, ou seja, para o judeu é muito importante saber e conhecer quem é o pai, quem é o filho, a genealogia, a descendência. E no Evangelho de Mateus aparece isto para justificar que Jesus, ele é o Messias, aquele que estava prometido, aquele que vem da raiz de Davi, em que se falava nos proféticos. Depois temos o Evangelho de Lucas. Lucas, ele era, ao nível do seu ministério, era um evangelista, mas naquilo que era a sua profissão, Lucas, ele era um médico, e por isso era uma pessoa muito meticulosa, era uma pessoa muito organizada, e quando nós lemos Lucas percebemos que estamos a ler um livro que parece uma tese. Ou seja, Lucas ele foi procurar entre as testemunhas, entre os escritos da altura, e foi procurar todas essas coisas para registar todos esses factos, elaborando uma narrativa que viesse a comprovar a existência, o nascimento, o ministério de Jesus Cristo. E é muito interessante Lucas porque em Lucas nós conseguimos perceber um livro cronológico. Os acontecimentos que se passam são registados cronologicamente e é de muito fácil entendimento e, pessoalmente, até é o Evangelho que eu recomendo aos novos convertidos, aquelas pessoas que querem começar a ler a Bíblia, recomendo a leitura do Evangelho de Lucas. Por sua vez, temos o Evangelho de João, que é o texto desta noite. O Evangelho de João tem algumas particularidades e um pouco diferentes em relação aos outros evangelhos. João, ele tem uma preocupação. João, a sua preocupação é levar o leitor, levar aqueles que leem
o seu Evangelho, a olharem para Jesus e perceberem que Jesus, Ele é o Filho de Deus, de que Jesus, Ele é divino, de que Jesus é Deus entre nós, é Deus entre os homens. Ou seja, João, ele não vai utilizar expressões como nos outros evangelhos, como maravilhas, como milagres, mas João vai buscar uma palavra grega, porque o Novo Testamento é escrito em grego, e João vai buscar uma palavra escrita em grego que é semeion, que significa sinais. Então, a intenção de João é que, através dos sinais que ele vai apresentar no seu Evangelho, quer que nós consigamos entender que, através destes sinais, aquele que está por trás dos sinais, que é Jesus, Ele é Deus, Ele é divino. Então, João não somente quer apresentar o milagre pelo milagre, João não quer somente apresentar a maravilha pela maravilha, mas João quer apresentar os sinais, porque os sinais apontam para Jesus e apontam para um Jesus que é divino. Então, esta é a grande motivação, objetivo e foco de João no seu Evangelho, foi buscar vários acontecimentos, vários feitos, vários sinais que Jesus realizou para demonstrar que Jesus é Deus. E o público-alvo é um público em geral, são todas as pessoas. O capítulo 2 é o nosso capítulo desta noite, e o capítulo 2 é um capítulo muito interessante porque nos apresenta duas ações de Jesus em dois momentos diferentes, em duas festas diferentes. Em primeiro lugar, aparece uma primeira festa. João vai buscar dois acontecimentos que cronologicamente não são seguidos, mas vai buscá-los por causa do foco, do propósito do seu objetivo, apresentar Jesus como Deus. E se no capítulo 1 João apresenta Jesus como divino e apresentando a sua natureza divina, por isso João começa por dizer em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e este é o grande objetivo de João, mostrar que Jesus é Deus, que Jesus é divino. É muito interessante que ele no capítulo 2 vai buscar o ministério de Jesus e vai apresentar o ministério de Jesus, e neste capítulo ele apresenta aquilo que é o ministério de Jesus. Nos primeiros versículos que nós não lemos, que são versículos muito conhecidos, as bodas de Canaã, um casamento, uma festa particular, então João vai buscar uma festa particular para demonstrar a divindade de Jesus. Jesus ele foi convidado para este casamento, Jesus era um dos convidados para este casamento. Naquele tempo, num casamento, o vinho era um símbolo de alegria. Da mesma forma que hoje, se faltasse o vinho num casamento, seria um problema, mas naquela altura e naquela cultura, com o simbolismo que havia naquela altura, se faltasse o vinho, então era um presságio que aquele casamento teria sido retirado, ou teria sido roubado, ou teria sido finalizado, ou findada a alegria naquele casamento. Ou seja, aquele casamento tinha a alegria ameaçada. E Maria, quando se apercebe disso, porque Maria também era uma convidada e estava no casamento e se apercebe disso, Maria vai ter com Jesus, Maria vai levar o foco do casamento, que o casamento tinha o foco sobre os noivos, Maria vai levar o foco para Jesus. Maria, quando fala para os empregados, vira o foco do casamento para Jesus. E isto é muito interessante, porque João vai trazer este acontecimento, estas bodas de Canaã, esta festa particular, este casamento, para nos informar de que Jesus, quando o tiramos do lugar de convidado e o colocamos como o centro da nossa vida, o centro da vida do indivíduo, o centro da vida do lar, o centro da vida do matrimónio, o centro da vida do casamento, o centro da vida da família, de que quando a alegria está ameaçada, Jesus vem para modificar as coisas, Jesus vem para transformar as coisas, Jesus vem para trazer a alegria, Jesus vem para trazer
a vida. Porquê? Porque Jesus é Deus. Porque Jesus é divino. É isto que Deus quer fazer na vida do homem. Deus quer mudar uma condição, um cenário de morte, um cenário sem alegria, para trazer um cenário de vida, para trazer um cenário de vida em abundância, para trazer um cenário de vida que cresce, para trazer um cenário onde há a alegria de viver. Glória ao nome do Senhor. E quando olhamos para este texto de João, os primeiros versículos do capítulo 2, neste casamento, percebemos a ação de Jesus, uma ação de misericórdia. Ou seja, quando retiramos Jesus de convidado e o colocamos no centro, Jesus ele pode trabalhar na nossa vida, Jesus se manifesta e Jesus demonstra quem ele verdadeiramente é. Que Jesus, ele é Deus. Então, Jesus ele manifesta a glória de Deus na nossa vida. Jesus manifesta a ação de Deus na nossa vida. Jesus manifesta a presença de Deus na nossa vida quando nós o colocamos no centro. E percebemos que Jesus ele usou-se de misericórdia em relação àqueles noivos. Se, em primeiro lugar, João nos está a apresentar Jesus no início do seu ministério como Deus, e que Deus ele tem misericórdia da vida do homem, do lar, do casal, do casamento, em que coloca Jesus no centro, agora João, e esta é a leitura que nós fizemos hoje, João agora vai apresentar Jesus também no seu ministério, mas agora de uma forma diferente. Porque o ministério de Jesus não é apenas apresentado naquelas bodas de Canaã. O ministério de Jesus também é apresentado na purificação do templo. E reparem, isto é muito importante. Se por acaso nós apenas pensamos de que Jesus se apresentou em misericórdia, Jesus não somente se apresentou em misericórdia no casamento. Jesus agora também no templo, ele se vai apresentar em justiça. Ele se vai apresentar em juízo. Ele se vai apresentar em disciplina. E isto é muito importante. Porquê? Porque João quer apresentar Jesus e apresenta estes sinais, apontando estes sinais para Jesus, dizendo que Jesus é Deus. E Jesus é um Deus. E Jesus é Deus, mas Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de disciplina. E se calhar nós perguntamos, bem, mas Deus é amor. Onde é que está o amor? E eu quero te dizer, o amor é a motivação da misericórdia. Porque misericórdia é quando eu olho para alguém e eu me revejo nesse alguém, quando compreendo e percebo que esse alguém, ele não tem condições, ele não tem forma, ele não tem hipótese de sair da condição, de mudar da condição onde está. E porque eu me revejo na sua condição, o amor me motiva a ter misericórdia em relação a essa pessoa. Foi isso que Deus teve para contigo e para comigo na cruz do Calvário. Deus usou-se de misericórdia por meio da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Mas também, quando nós olhamos para os outros versículos, percebemos que agora a atitude de Jesus é diferente. Não vemos aquele Jesus misericordioso, mas vemos um Jesus de juízo, um Jesus de disciplina. Porquê? E perguntamos novamente onde está o amor. E quero-te dizer que na disciplina, na palavra de Deus, nós encontramos o amor. Porque só disciplina aquele a quem ama. E isto é muito importante nós percebermos isso. Porque a disciplina está a olhar para aquele que é disciplinado. Para quê? Para ganhá-lo novamente. Para trazê-lo novamente. Não é para castigo e para morte, mas é para recuperação, para a vida. Por isso, Deus, ele, disciplina. Por isso, Jesus se apresentou ali em disciplina. Mas o que é que estava a acontecer verdadeiramente ali? Porquê é que Jesus ele toma a atitude que toma, a ação que ele toma? E é muito importante. João, se por acaso quer apresentar Jesus num casamento, numa festa particular, interessado no indivíduo, no casal, no casamento, no matrimónio, na família, Jesus agora é apresentado também como aquele que age em justiça, também como aquele que age em disciplina. E porquê? Não havia melhor lugar, não havia melhor momento para João trazer, para apresentar o início do ministério de Jesus. Um ministério público,
Porque se em primeiro lugar falou de uma festa particular, agora vai falar de uma festa pública. Qual festa? A Páscoa. A Páscoa era importantíssima para os judeus. Na Páscoa vinham homens e mulheres de todos os lugares, não somente judeus, mas também estrangeiros, e se concentravam naquela cidade, Jerusalém. Então, o melhor lugar, cidade de Davi, o melhor tempo, a festa da Páscoa. O que é que simbolizava a Páscoa? A Páscoa era um memorial, a Páscoa trazia a lembrança, aquilo que Deus fez lá no Egito, quando enviou o anjo da morte para matar todo o primogênito da terra do Egito, mas todo aquele que tinha as ombreiras das portas pintadas com o sangue aspergido do sangue do Cordeiro, o anjo iria passar por cima. Ou seja, Deus ele guardou a vida. Deus salvou. E agora Jesus, porque é a apresentação do seu ministério público, porque João quer provar que ele é Deus, então aquele Deus do Antigo Testamento é este Deus que está em Jesus. Aleluia! Jesus, ele é Deus. Da mesma forma, Jesus ele veio também para salvar aqueles que já estão em condenação. Aleluia! Isto é tão interessante, isto é tão importante. Mas agora João, ele apresenta um Jesus que chega até à festa mais importante dos judeus. E ao apresentar-se diante daquela festa, ele entra no templo e o que é que ele repara? Repara que no templo estão a ser vendidos animais. Que no templo está a ser comercializados animais e que há alguma coisa que sobressai dele, que é o zelo pela casa de Deus. E por isto, nesta noite, a importância da casa de oração. Precisamos de resgatar esta noite, em primeiro lugar, a importância do templo. Eu gostava de vos levar a 2 de Crónicas, no capítulo 6, e eu vou tentar resumir este vídeo para tentar dizer tudo aquilo que eu quero. Então, 2 de Crónicas, capítulo 6, versículos 18 até versículo 21, diz assim: Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, à oração do teu servo e à sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam de dia e de noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel que fizerem neste lugar, e ouve tudo o lugar da tua habitação desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Ou seja, quem está a dizer estas palavras é Salomão, e Salomão está a dizer estas palavras numa oração. E em que momento é que Salomão está a apresentar esta oração diante de Deus? Depois de ter construído e edificado um templo para Deus. E ele, na sua oração, ele está a apresentar a sua motivação a respeito da construção daquele templo. Ou seja, Salomão está a dizer a Deus de que quando o seu povo, de quando os seus servos, de quando todo o homem e toda a mulher se apresentarem naquele lugar e a sua motivação for a pessoa de Deus, e a sua motivação for arrependerem-se diante de Deus, e a sua motivação for dar graças a Deus, pedir orientação a Deus, de que Deus possa responder naquele lugar, de que Deus possa perdoar, de que Deus possa fazer justiça naquele lugar. E esta é a motivação. Se nós formos ainda no capítulo 6, ao versículo 32, diz: Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faz conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Amém? Então precisamos de resgatar o porquê do templo. Precisamos de resgatar a importância do templo. Então quando Jesus, que este é o nosso texto de João, ele vai até o templo, então em Jesus está um zelo pela casa de oração, está um zelo pelo templo, está um zelo pelo aquele lugar. Porquê? Porque ele sabe que aquele lugar ele foi edificado para que não somente o povo de Deus, mas também todo o estrangeiro que se deslocar àquele lugar precisa de ter oportunidade de se apresentar diante de Deus a ações de graças,
Arrependimento por causa do pecado. Arrependimento quando pecou e a terra não foi fértil. Quando o estrangeiro vem da sua terra e se quer apresentar diante de Deus único, Deus vivo e verdadeiro. Então João quer trazer a importância do templo e é a reação de Jesus quando não é dada a devida importância ao templo de Deus, à casa de oração. E isto é todo importante. E agora precisamos de resgatar a geografia do templo. Ou seja, naquele tempo, o templo ele tinha o pátio dos gentios, ou o pátio dos estrangeiros, tinha o pátio das mulheres, tinha o pátio dos israelitas e tinha o pátio dos sacerdotes. E o que é que estava a acontecer exatamente naquele tempo? É que o pátio dos estrangeiros, o pátio dos gentios, estava a ser ocupado por todos aqueles animais que estavam a ser vendidos e por todas aquelas bancas do câmbio na troca de dinheiro que estava naquele lugar para a compra dos animais. Em Levítico, no capítulo 22, nós percebemos que eram necessários trazer animais para os sacrifícios. Mas aquilo que Deus tinha dito era que este animal precisava de ser trazido da casa do homem e da mulher para ser apresentado no templo e que o animal, ele não podia ter nenhum defeito. O animal não podia estar mutilado. O animal não podia ter nenhum problema. Então as pessoas traziam o animal da sua casa, o animal sem defeitos, sem qualquer tipo de problema. Mas a viagem que faziam, e havia gente que fazia uma viagem muito grande, porque vinham de lugares muito distantes, e que todo judeu precisava de vir a Jerusalém uma vez por ano, e vinha pela altura da Páscoa. Mas aquela viagem que era feita com aquele animal era uma viagem pedagógica. E era pedagógica porquê? Porque naquela caminhada, a caminhada que faziam desde a sua terra até ao templo, todas as pessoas que vissem o trazer aquele animal sabiam que aquela pessoa vinha sacrificar por causa do pecado. E a viagem era pedagógica porque naquela viagem havia uma tomada de consciência da pessoa que trazia o animal. Ou seja, havia um exame pessoal, um exame individual acerca daquilo que tinha vivido diante de Deus e trazia o melhor animal que tinha para trazê-lo em sacrifício como uma tomada de consciência de que estou arrependido e perdoa-me, Senhor, por isso que tenho cometido. A venda daqueles animais no próprio templo iria evitar esta viagem, iria evitar esta tomada de consciência, este exame pessoal e tornava o sacrifício pelo sacrifício, tornava o sacrifício como apenas cumprimento da lei. Mas a vontade de Deus e o desejo de Deus não é o sacrifício. A vontade de Deus é a obediência. E por isso esta tomada de consciência ajudava para uma próxima vez a pessoa não cair em pecado, mas ela agir em obediência. E aqueles animais estavam naquele lugar e estavam para, entre aspas, facilitar o sacrifício, em nome de que o animal em viagem podia se magoar e Levítico está a dizer, no capítulo 22, que se o animal tivesse algum problema não era aceito para sacrifício. Então, em nome de facilitar a vida daquele que vinha ao sacrifício, não fazia aquela viagem da consciência. Por outro lado, os sacerdotes, juntamente com os cambistas, eles colocaram uma moeda no templo e todos aqueles que vinham tinham que transformar as suas moedas na moeda do templo. Ou seja, tinham que fazer o câmbio da sua moeda na moeda do templo e isto era aplicado às taxas altíssimas. E o grande problema agora transforma-se quando todos aqueles animais são colocados no pátio dos gentios. Então nós podemos imaginar que naquela Páscoa, naquele tempo, naquele lugar, onde era lugar para trazer a pessoa à presença de Deus, onde era o lugar para se ouvir o murmúrio do arrependimento,
Naquele lugar, quando era o lugar que era para se ouvir a alegria das ações de graças. Naquele lugar que era aquele lugar que era para se ouvir o louvor e a adoração diante de Deus. Aquilo que se ouvia era o balido daqueles animais, era o barulho daqueles animais, era o barulho daquele dinheiro, era o barulho daquele câmbio, era todo aquele negócio, era uma motivação completamente errada, uma motivação completamente contrária àquilo que é a casa de oração. E por isso, Jesus ele se levanta naquela forma irada de corresponder àquilo que estava a acontecer. Mas quero-vos dizer que Jesus não se moveu de uma forma irada, descontroladamente. Aquilo que o movia era o zelo pela casa de Deus. Então eu quero te dizer também que nos nossos dias a casa de oração ela é muito importante. Porque a casa de oração é o lugar onde nós vimos para conhecer a Deus. A casa de oração é o lugar onde nós vimos para nos apresentarmos diante de Deus. Mas agora, o templo já não é aquilo que são as paredes. Agora o templo é Cristo. Jesus, na sua obra redentora na cruz do Calvário, ele levou sobre si aquilo que eram os sacrifícios. Nós agora, o nosso culto é Cristo. O nosso templo é Cristo. Nós nos apresentamos a Cristo. Nós nos apresentamos por meio de Cristo. Aleluia! Então a importância da casa de oração existe para que nós verdadeiramente nós encontremos Cristo naquele lugar. Porque aquilo que João está a trazer com Jesus se apresentando daquela maneira é que Jesus ele está a estabelecer o seu ministério e o seu ministério assentava numa preocupação na vida particular das pessoas, mas também na vida particular de todo o mundo, de toda a sociedade. E que verdadeiramente o seu ministério assentava em misericórdia, mas assentava também em justiça e assentava também em disciplina. Aleluia! Então nós precisamos de atentar para um Deus que Ele é justo, para um Deus que Ele é misericordioso, para um Deus que Ele é amor. Então quando nós olhamos para esta ação de Jesus e trazemos para os nossos dias, o quão importante são os porteiros na casa de oração. Porque eles recebem as pessoas e as levam até um lugar e que nesse lugar elas podem se apresentar diante de Deus. Quão importante é nós termos os cooperadores, aqueles que dirigem o culto, para dirigirem as pessoas ao entendimento daquilo que vêm fazer, apresentarem-se diante de Deus, abrirem o seu coração diante de Deus, arrependerem-se diante de Deus, mostrarem suas ações de graças diante de Deus. Quão importante é a ação dos dirigentes de louvor, que levam o povo à adoração, que levam o povo ao louvor. O quão importante é o pregador, que vem realmente trazer uma palavra de Deus, trazer aquele que pecou ao arrependimento, trazer aquele que foi abençoado, a trazer ações de graças diante de Deus, trazer aquele que realmente anda com medo, anda assustado, a trazer uma palavra de confiança da parte de Deus, a terem uma vida diante de Deus, a colocar Deus no centro, a tirarem o homem do centro e a colocarem Deus no centro. Então nesta noite eu quero te dizer que a casa de oração ela tem importância não por causa das paredes, mas por quem tu vais encontrar naquele lugar. E naquele lugar tu encontras Deus. Porque Jesus ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome eu estarei no meio deles. Por isso é tão importante a motivação certa. O foco não é o dinheiro, o foco não é o homem, o foco não é o humanismo, o foco é Cristo, o foco é Deus. Porque quando há a motivação certa, quando nos reunimos em nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, por causa da pessoa de Deus, nós precisamos de chegar ao lugar da casa de oração e nos apresentarmos diante de Deus. Quero-te dizer, não pode haver impedimento na casa de oração de tu te apresentares em ações de graças, em louvor, em adoração, as tuas ofertas, ouvir a palavra do Senhor. Não pode haver impedimento nem para ti nem para ninguém. Mas também tu não te podes levantar como um impedimento. Quantas vezes já foste à casa de oração e não entregaste o teu louvor?
e não entregaste a tua adoração e sentiste convencido pelo Espírito Santo e não te arrependeste diante de Deus. E quando não o ofertaste, não te deste como oferta diante de Deus. Quando não participaste para a obra de Deus. Quando saíste da mesma maneira com que entraste, não valorizando a palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo estava a convencer à tua vida. Então eu quero te dizer, sejam homens responsáveis pelo templo, sacerdotes, pastores, dirigentes, cooperadores, seja o povo. Se tu te levantares como um impedimento em relação à casa de Deus, aquilo que é a motivação certa e os propósitos certos na casa de Deus, quero-te dizer que tu não vais experimentar a misericórdia de Deus como naquele casamento nas bodas de Canaã. Tu vais experimentar o juízo e a disciplina de Deus. Então nesta noite, quão importante é tu perceberes isto. A importância de teres liberdade, a importância de teres a possibilidade de vires à casa de oração. Então vem à casa de oração, mas vem com a motivação certa, vem com o propósito certo, de maneira a apresentar-te diante de Deus, a trazeres as tuas ações de graças, a orares ao Senhor, a louvares a Deus, a adorares a Deus, a ouvires a sua palavra, a deixares de ser desafiado, convencido pelo Espírito Santo, num arrependimento diante dele, mudando a tua vida. E tu vais experimentar os benefícios, vais experimentar as consequências de tu te apresentares com a motivação certa, no lugar certo, diante do Deus certo. Então quero-te dizer, o templo hoje não são as paredes, mas é Cristo, o teu Salvador. João mostrando Jesus como o divino, apontando este sinal para Jesus como o divino. Então quero-te dizer, Jesus, Ele é Deus connosco. Nesta noite, que Deus ricamente te abençoe.